Já nesse Alesp em Pauta, nós vamos falar sobre a Lei 11.107 de 2005, a lei chamada de consórcios públicos, que completa 18 anos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Vitor Borges, que é presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você pelo convite, aos seus telespectadores, é um prazer. Obrigada. E também recebo já de forma virtual Brígida Sacramento Carvalho dos Santos. Ela é secretária executiva do CONISUD, que é o consórcio intermunicipal da região sudeste da Grande São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, e a todos. Vitor, um prazer estar com você nesse momento e estamos aqui à disposição. Uma grande satisfação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, para começar, Vitor, explica um pouquinho para a gente, então. A gente tem, então, uma lei federal que completa, então, 18 anos, mas essa lei depois ela é implementada nos estados. Fala um pouquinho para a gente como que está essa implantação também aqui em São Paulo. Bom, essa é uma lei, como você disse, que está chegando à sua 18ª jornada, 18 anos, que nos deixa muito felizes, né? Porque, na verdade, esse modelo de associação entre os municípios, ele é extremamente necessário para o Brasil, porque 80% das cidades brasileiras têm menos do que 50 mil habitantes. De maneira que é um desafio para os prefeitos e para as prefeitas tocar gestão pública sozinhos, para, por exemplo, a questão hospitalar, para a questão do transporte de pacientes de uma cidade para outra, para a questão dos aterros sanitários, o transporte do lixo doméstico de um município para uma determinada área que fica um pouco mais afastada. Isso tudo custa muito caro para os municípios pequenos. E também há oportunidades, como os circuitos de turismo, circuitos das frutas, que geram emprego para a população, principalmente na área do agro. E nas regiões metropolitanas, encarar problemas também de grande monta, né? Por exemplo, a questão do tráfego, a questão do trânsito, tudo isso, o consórcio, juntando os municípios, encontra soluções. E a gente precisava disciplinar isso de maneira legal. Encontramos, portanto, no Congresso Nacional, a Lei 11.107 de 2005. Isso começou no âmbito da União e essa lei foi sendo replicada para os estados. Isso disciplinou também vários consórcios públicos no estado de São Paulo, que já existiam antes da lei, mas não tinham um regime jurídico que lhes desse segurança para implementar, de fato, políticas públicas mais, digamos, audaciosas, que pudessem prestar serviços de maior monta à nossa população. Brígida, conta um pouquinho da atuação, então, também do CONISUD. Como que vocês, então, fazem essa organização regional? Olha, Priscila, é fantástico, é uma solução perfeita, como o Vitor coloca, os consórcios eles se iniciaram, mas como um órgão de administração entre municípios que os problemas iam surgindo e eles se associavam aí para poder resolver os seus problemas, né? Em 2005, com essa lei que hoje nós estamos comemorando os seus 18 anos, é que houve a regulamentação para a possibilidade de transformação desses consórcios em consórcios públicos. Isso foi levando um tempo, lá para 2011, com também a Lei Complementar 1139, que reorganizou a região metropolitana de São Paulo. Então, esse formato começou a criar mais corpo, né? Particularmente o CONISUD, ele se transformou efetivamente em consórcio público de natureza autárquica jurídica de direito público interfederativo em 2019. Alguns municípios tinham optado, mas de 6 municípios fomos para 8 municípios e houve toda uma reformulação legal através dos nossos protocolos de intenção, dos nossos estatutos. Muito bem. Aqui são 8 municípios, nós temos 1.200.000 habitantes, nós temos 4 municípios 100% em área de proteção ambiental e outros parcialmente. Estamos do lado de São Paulo, com uma reserva da biosfera única aqui,
e do ladinho de São Paulo, e nós fornecemos água para a região metropolitana de São Paulo. Nós fazemos parte aí, tem 2 bacias, a principal é a Guarapiranga. Quando assumimos, aí que começamos a fazer todo esse processo de discussão com os prefeitos e buscar caminhos comuns, nós começamos pela parte de resíduos sólidos urbanos, que era uma questão extremamente importante que precisava ser enfrentada e ainda continua. Você tem uma legislação que ela é muito específica e, às vezes, ela não permite que você também tome determinados caminhos e essa lei, então, precisa ser revista. Por exemplo, nós temos aqui a lei que foi agora recentemente também aprovada, né, que ela vem nos ajudar na questão do desenvolvimento econômico sustentável da região. Municípios como os nossos, que estão do lado de São Paulo, cidade dormitório, com todo o processo, que São Paulo entra num processo de saturação, começa a ter uma invasão de pessoas, de ocupações irregulares, e nós temos que enfrentar essas questões. Conseguimos também, aí junto à Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, né, alguns nossos municípios agora passaram a ser municípios licenciadores. Isso só é possível quando você tem uma associação de prefeitos que, acima de qualquer questão político-partidária, olha para a questão das funções públicas de interesse comum e colocam as suas energias na solução dos problemas. Bom, desafio, como você gera emprego e renda numa região como a nossa? Aí veio a pandemia, algumas questões estavam pegando mesmo, conversando com os gestores todos da área de turismo, nós notamos que nós tínhamos uma grande participação de ciclistas em todas as cidades. Já tínhamos feito, com o apoio do SENAC, o inventário turístico aqui da nossa região. E aí, neste momento, nós tomamos uma decisão. Primeiro roteiro vai ser o do cicloturismo. Priscila, levamos 2 anos e meio trabalhando cotidianamente nessa matéria e agosto agora do ano passado, agosto deste ano, nós lançamos o cicloturismo Mata Atlântica, o maior circuito turístico de ciclismo aqui, porque são 315 km dentro da Mata Atlântica. Esses são pequenos desafios, aí você tem que enfrentar a questão ambiental, porque como é que eu também vou investir em turismo se eu não cuido da área ambiental? Então, como que você evita as invasões? Como você breca esse processo e trabalha na recuperação? Então, nós saímos em busca de recursos junto ao FEIDRO, para nós fazermos o estudo das áreas prioritárias e orientar os municípios na elaboração dos seus planos diretores. Não é uma coisa simples, mas se você imaginar uma região como essa, imagine um grande guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, que você quer fazer o desenvolvimento econômico sustentável, você vai ter turismo, você vai ter meio ambiente, você vai ter saúde, você vai ter educação, você tem mobilidade. Um desafio é este, muito grande. Você que está perto aqui da gente, que você está em São Paulo, nós fomos cortados por 2 rodovias. A rodovia BR-116, Regis Bittencourt, e a Raposo Tavares. Todas elas, quem acompanha cotidianamente, é assim, extremamente complexo esse processo. E como que eu desenvolvo o turismo se eu não tenho mobilidade, por exemplo? Então, mecanismos estão sendo trabalhados e traçados. Já temos projeto que liga a Raposo à BR-116, em estrada que já tem mais de 40 anos, mas que não tinha uma estruturação. Os prefeitos se juntaram, a iniciativa privada foi integrada ao nosso trabalho, presta atenção, que a sociedade civil ela é importantíssima. Então, nós temos associações comerciais atuando junto conosco, pensando também, e aí fomos até
beneficiados com um projeto executivo que uma empresa aqui da nossa região patrocinou para o consórcio. Já entramos com isso no DR10, já estivemos numa reunião ontem, inclusive com o governador Tarcísio de Freitas, mostrando, está aqui, está aprovado pelo DR, precisamos colocar isso em operação. Além de desafogar as duas rodovias, porque eu vou desafogar o Rodoanel, né? O Rodoanel Mário Covas, porque quem vem do interior, ele não precisa ir até o Rodoanel, entra ali em Cotia, passa aqui por Embu das Artes, lateralmente, e chega no retorno de Itapecerica, que vai levar no sentido Mercosul. São desafios grandes, Priscila, que as prefeituras, os prefeitos, eles têm se deparado e se debruçado, e com muito apoio da sociedade civil, nós estamos avançando também na área de mobilidade. Temos agora um grande momento pela construção que estamos fazendo aqui, de um evento que faremos em 23 de março, que chama-se Revela Sudoeste, Conisul Revela Sudoeste, que vai mostrar o nosso potencial turístico, cultural, de negócios, porque nós temos empresários aqui. Nosso próximo roteiro vai ser o da cerveja artesanal. Temos 14 produtores aqui, nós temos um grande número também de artesãos, mobilistas, nós temos, assim, uma grande riqueza para mostrar para São Paulo e para o Brasil. Para você ter ideia, nós lançamos agora, foi sábado retrasado, a primeira feira de artes, patrimônio cultural e imaterial do Brasil, sustentável, em Embu das Artes. Se você circular pela praça, você vai verificar que as barraquinhas já têm as suas plaquinhas mostrando isso. Estamos trabalhando a parte de resíduos sólidos, para se ter ideia, um período de menos aí, vamos dizer assim, que de abril para cá, só na parte que estamos trabalhando em parceria com a ONG Espaço Urbano, já foram mais de 800 toneladas de resíduo que saíram aí realmente da natureza. Uhum. Temos também uma startup, né, que é a Green Mine, e colocamos aqui uma estação preço de fábrica. Já lançamos aqui 6 lojinhas de ecotroca. Nós estamos fazendo a ressignificação dos resíduos sólidos, nós estamos trabalhando a educação ambiental nas escolas. Então, nós iniciamos um grande projeto, e isso só é possível, Priscila, porque existe essa lei, porque existe esse trabalho que a Rede Nacional de Consórcios Públicos vem fazendo por todo o Brasil. Eu tenho que tirar o chapéu, porque o Vitor é uma pessoa incansável, ele corre para todos os estados, ele vai para a Assembleia Legislativa, ele vai para a Câmara Federal, ele vai para fora. Nós tivemos aqui, estou falando bastante, mas assim, isso é importante, né? Na pandemia, ele correu atrás, foi na USP e, sabe, e se conseguiu trazer para os municípios, sem custo, os respiradores tão necessários de que aqui as cidades são carentes e não teriam condição de adquirir. Então, esse trabalho que o Vitor Borges faz pelo país, em todas as áreas, eu te digo uma coisa, Priscila, é transformador, ele é fundamental, e é só, acredito nisso, através dos consórcios públicos autônomos, sem ter controle sobre eles, que trabalhem tecnicamente, apoiando todas as iniciativas, é que nós vamos fazer valer. Eu tenho cidade piquititica aqui e cidade grande, e aí o valor e o voto é um só. Todos têm o mesmo valor, todos se juntam e a solução é coletiva. Então, a gente está comemorando essa lei com muita alegria e achando assim, nós precisamos aperfeiçoar. É tudo muito novo. É uma questão de você desenvolver a consciência do gestor público, a nossa própria consciência, e conseguir
fazer aquilo que as regiões metropolitanas precisam fazer. Foi retomado o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano recentemente, nesse governo, um conselho que ficou parado, o que era uma tragédia, porque você tem 38 municípios, mais a cidade de São Paulo, conurbados, e você tem que discutir essas questões. Eu não posso querer resolver o problema na minha cidade e gerar um problema na cidade vizinha. Então, sim, essa consciência de coletividade, debates democráticos com a sociedade, com o poder público, é que faz a transformação. Então, comemoramos essa lei e comemoramos essa ação importante que o Vitor Borges vem fazendo por todo o Brasil. Priscila, é muito importante. E a gente tem que ter esse momento mesmo de comemorar, de refletir e de buscar aí caminhos que sejam possíveis junto às assembleias legislativas, criando aí realmente o apoio, que os deputados também percebam isso, né? Porque às vezes ficam questões muito particulares sendo tratadas individualmente com cada município, sem pensar naquilo que é importante, que é essa solução que nós precisamos para a coletividade, para ter desenvolvimento, para ter segurança e para podermos evoluir como cidadãos. Sim. Basicamente, é isso, Priscila. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Até, Vitor, dentro do que a Brígida falou, né, dessa questão de termos cidades dentro de São Paulo muito pequenas e outras vizinhas grandes, e que uma pode, de uma certa maneira, impactar economicamente a outra, ou aquela que é pequena acaba sendo prejudicada ou meio que engolida, né, por conta de outras cidades que estão perto, né? Quando se junta e tem essa gestão, a gente pode falar que é uma gestão inteligente, porque não desenvolve apenas a cidade, mas uma região. Sim, consórcio começa com com, não sem. Se fosse sem, chamaria sensórcio. Consórcio é exatamente com, significando inclusão. Então a gente precisa conversar, compor, comungar e consorciar. Então a raiz da palavra, do termo, da compreensão é a mesma. Um município pequeno, ele impacta seguramente a vida do grande e vice-versa. Né? Por exemplo, o fornecimento de mão de obra, como disse a Brígida. Essas pessoas precisam sair para trabalhar, precisam voltar para dormir, e aí a cidade pequena, muitas vezes, passa a ser só uma cidade que alberga esses trabalhadores, e tem todo um custo para isso, que o município maior, muitas vezes, não faz o repasse para o menor. Então, essa gestão pensada de forma regional e confiada ao consórcio, mais uma vez a palavra com, de confiança, ela é fundamental. Só é possível ter essa organização entre as cidades com um consórcio público. Senão vira uma disputa, um jogo de empurra para lá, de empurra para cá, de atribuições que não são minhas, mas que são suas, e o jogo de soma zero. O consórcio tem que ser jogo de soma 10. É assim que funciona em todos esses programas que a Brígida falou e disse, e por conta dessa lei que a gente está completando agora os seus 18 anos, que é importante que o Parlamento Estadual, assim como o Congresso Nacional, como nós estamos trabalhando em Brasília, também possam debater aqui leis que fiquem como um legado para o fortalecimento do consórcio, para que não apenas emendas possam ser destinadas aos consórcios públicos, mas que programas destinados às regiões possam ser também propostos aqui através da iniciativa das senhoras parlamentares e dos senhores parlamentares. Então, sim, é um conceito absolutamente inteligente quando a gente trabalha o aspecto regionalizado. Aí, Vitor, então são já 18 anos esse trabalho. Qual é a aceitação dos prefeitos? Como você disse, aquela coisa do na minha cidade que fez, ou a minha cidade que não fez, ou o impacto é da minha, não, a culpa é sua, tiro o ônus e o bônus ali, cada um pega o que quer. Mas como que funciona então quando, né, junta? E se os prefeitos já se conscientizaram, os gestores públicos já se conscientizaram que juntar, né, o com está mais forte, né, do que o separado? Hoje a gente vê até, inclusive, o incentivo ao cooperativismo, vê até propaganda na televisão falando do cooperativismo.
E também essa é uma essência do consórcio, colaboração e cooperação entre os municípios, não competição. Competição, como eu disse, é um jogo de soma zero. Nenhum prefeito ganha empurrando o problema para o outro. Isso é ilusório, porque no final das contas e no frigir dos ovos, o problema continua lá para ele. Vai voltar cedo ou tarde para ele. É uma ilusão. Então, até por necessidade, eu diria para você que a resposta é sim. Nós temos, por exemplo, estados como Minas Gerais, que tem 853 municípios, municípios na sua grande maioria pequenininhos. E eles precisam, por exemplo, compartilhar a utilização de ambulâncias para levar os seus pacientes para BH, para levar os seus pacientes para algum tratamento especializado de câncer. E aí eles conseguem, por essa regionalização, ter um ônibus comum que faz essa gestão. E também saber quem precisa ou não, pagar um pouco mais ou não pelas consultas, conforme a utilização e necessidade dos municípios. Agora imagine, se apenas uma cidade ficasse responsável por coordenar esse processo todo. Não daria certo. Essa cidade ficaria sobrecarregada. Então, por isso, novamente, se atribuir e confiar ao consórcio para que os prefeitos, independente do partido, enfrentem o problema. Porque o problema não tem cor partidária. O problema existe. Ele precisa ser resolvido. E é a junção dos prefeitos que faz o consórcio forte. Eu diria a você até que é positivo. Quando você tem prefeitos de vários partidos, cada um tem uma entrada política diferente, que se soma à entrada política que aquele outro prefeito não tem. Então, quando todo mundo puxa para dentro do consórcio, olha, Priscila, o resultado e o jogo torna-se muito mais interessante. Uhum. Daí a questão até do consórcio, quem pode participar? Todos os prefeitos são convidados? São só os prefeitos que participam? Ou tem os secretários? Como que funciona? Depende daquilo que o consórcio se propõe. Então, você tem ali os prefeitos reunidos. Vamos criar um consórcio para o turismo, como disse a Brígida. Nós estamos desenvolvendo aqui um turismo ciclismo, vamos desenvolver um turismo ecológico. Essa pode ser uma função do consórcio. Ele é um consórcio de uma nota só, de um samba só, de um tema só. É um consórcio chamado monotemático. Aí você escolhe quais os prefeitos querem participar dele. Nem todos são obrigados. Aqueles que quiserem e fizer sentido financeiramente para a associação entre eles, eles podem constituir um consórcio. Aí eles vão criar uma lei única, passar em todas as câmaras municipais o mesmo texto, juntar depois a aprovação e aí o consórcio está criado. Quando todas as câmaras municipais, Poder Legislativo, validar aquele consórcio, aí inicia-se, de fato, a proposta daquele consórcio de criação. Agora, você também pode ter consórcio para várias outras possibilidades, não apenas para a questão do turismo, mas você pode também para fazer a gestão do lixo, que é um problema, custa caro. Tirar o lixo ali da porta da casa do cidadão e levar até a destinação final é caro. Caro para o cidadão e caro para o município. Então, por que não compartilhar uma solução regionalizada? Então, cria-se aí mais uma possibilidade de se fazer consórcio. A saúde, como dissemos há pouco, né, questão do tratamento especializado, de você poder comprar também, Priscila, a grandes escalas. Imagina quando um município vai fazer a licitação, por exemplo, de um medicamento para dor de cabeça. Agora você imagina quando 30 municípios fazem a mesma licitação para medicamentos para dor de cabeça. O preço é muito mais barato e a economia para o cidadão é muito maior. Tá ótimo. Bom, Priscila, deixa eu só... Claro, posso claro. fazer uma complementação aqui para falar do consórcio, se é um minutinho? Pode. Que é o seguinte, olha, o nosso consórcio participam os 8 prefeitos das cidades. São 8 municípios, são 8 prefeitos. Qual o diferencial do nosso consórcio? Nós trouxemos para dentro, quando reformulamos o estatuto, nós trouxemos a sociedade civil organizada. Então, nós temos associações comerciais, associação de engenheiros, nós temos que a gente considera como conselheiros do consórcio. Tá? Isso é a nossa figura. E o nosso consórcio, como o Vitor está colocando, ele é multifinalitário. Então, ele trabalha todas as questões. Hoje tem questão que nós não estamos mexendo, mas, de repente, surge uma necessidade, ele pode fazer essa gestão. Então, eu acho que esse é um movimento bastante rico, né?
mas só para fazer essa complementação. Obrigado. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que pode ajudar o estado todo, né? No país todo já tem, então, a questão desses consórcios, mas especificamente no estado de São Paulo está dando certo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Lesp em Pauta. Recebo aqui nos nossos estúdios Vitor Borges, que é presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos, e Brígida Sacramento Carvalho dos Santos, que é secretária executiva do CONISUD, Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo. Vitor, conta um pouquinho para a gente como que funciona para a administração, então, dos recursos que chegam para as cidades, como que acontece hoje e o que é o ideal? O ideal é que a gente está buscando é que exista para o parlamentar, para o deputado, para o senador, para o deputado estadual, a faculdade, a possibilidade dele também poder encaminhar a sua emenda parlamentar diretamente para o consórcio, principalmente na área de custear a saúde pública e na área da assistência social, que são dois grandes gargalos. Na saúde, clínicas, na saúde, atendimento de alto custo, isso tudo o consórcio, pela sua escala, pelo seu tamanho, pode fazer muito mais do que o município isolado. É claro que cada um tem a sua necessidade, mas para algumas situações de alta complexidade, o município pequeno pode colocar para que o consórcio administre esse serviço. E se ele receber as emendas parlamentares, que estão cada vez mais crescentes, né? Eu disse a você no intervalo. Ontem, o Congresso Nacional aprovou a LDO para o ano que vem e os deputados e senadores colocaram 40 bilhões, com B de bola, para pagamentos obrigatórios por parte do governo federal na destinação das emendas parlamentares. Então, os deputados vão poder fazer cada vez mais essa colocação desse dinheiro na base. E o que nós estamos pretendendo pelos consórcios públicos, através da nossa associação nacional, que protege e estimula os consórcios, que é a Rede Nacional, nós estamos querendo criar essa nova lei que, para a área da saúde e da assistência social, os parlamentares possam colocar o dinheiro diretamente na conta do consórcio, para que os projetos possam ser maiores, atender um número maior de pessoas. Então, essa administração, inclusive, é uma administração que vai ser acompanhada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas dos Estados, porque o consórcio é um organismo que também sofre toda a fiscalização necessária. Uhum. Brígida, você até comentou na sua outra fala sobre uma atualização, né, dessa lei. Isso, então, acontece nesse momento no Congresso Nacional, há uma discussão para que isso aconteça. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa atualização, essa modernização, afinal de contas, né, 18 anos já que tem essa lei, e também a aplicação dela aqui em São Paulo. Como a Lesp pode ajudar? Sim, eu acho que assim, tem todo um processo que vem sendo desenvolvido e que a Rede Nacional de Consórcios Públicos é um dos melhores, eu acho que é o melhor caminho para que a Assembleia Legislativa de São Paulo verifique a atuação que vem sendo feita a nível nacional para ser reproduzido a nível do Estado, porque o Estado vai ter que trabalhar fazendo adequações à lei federal. Então, essa modernização que a gente fala, o Vitor até reforça, essa liberação, por exemplo, de emendas para os consórcios que eles possam administrar nas diversas áreas. Você perguntou como é que funciona. Por exemplo, nós temos hoje, sem as emendas, o contrato de rateio. Então, você tem um determinado projeto cujo custo dele é X. Pronto. Então, como é que eu vou alcançar esse valor? Vou dar um exemplo concreto. Na área de resíduos sólidos urbanos,
Nós, do CONISUD, estamos trabalhando a implantação de uma usina de tratamento dos resíduos sólidos aqui. Né? Isso tem um custo alto. Você precisa de pessoas que tenham a expertise. O consórcio tem dentro do seu corpo técnico isso? Não, muitas vezes não tem, e normalmente não tem. Então, você tem que contratar escritórios para que execute isso. Por exemplo, no nosso caso, nós fizemos um processo licitatório para contratar um escritório que tivesse expertise e trabalhasse com vistas à tecnologia que nós estamos entendendo que é a melhor. Então, os prefeitos sentaram, quanto custa isso? X. Quanto que vai dar para cada município? Vai dividir por igual? Não. Qual o número de habitantes que tem na sua cidade? Ah, tanto, tanto, tanto. Então, você divide isso proporcionalmente, eles depositam numa conta específica e você faz aí a contratação daquele serviço. Com as emendas parlamentares, podendo vir em atenção aos consórcios, vai ser em cima de projetos. Nós vamos ter que pensar os projetos, a emenda virá e nós vamos ter que criar, dentro da estrutura legal, né, financeira, o aporte para execução daqueles projetos. Então, quando você fala na modernização da lei, é porque, na realidade, é muito pouco, parece muito tempo, 18 anos, mas não é, né? Passou de consórcios administrativos, eu até expliquei para você, que o nosso aqui efetivamente conseguiu virar um consórcio público da forma como você possa receber recursos, tanto federal como estadual, ou até da iniciativa privada para os seus projetos, agora em 2019, que juntou todo o conjunto então, é novo. Então, nós vamos ter que nos estruturarmos dentro da legislação para podermos operar, seja para compras. O Vitor deu exemplo na área da saúde, na área de educação, já existem consórcios que fazem compra de material escolar, de uniforme, porque isso cai muito o preço. Só que, e você tem um Tribunal de Contas que ele acompanha todo esse processo. Então, a gente tem que estar permanentemente consultando para que não haja problema. Por exemplo, se qualquer deslize que você possa ter numa conta pública, você vai prejudicar diretamente o presidente do consórcio. Ele responde juridicamente e abaixo responde o secretário executivo, a secretária executiva. Então, tem vários mecanismos que ainda é novo para todo mundo. O tribunal tem que se ajustar, nós temos que nos ajustar, assim como os deputados também terão que se ajustar. Eu acho que assim, um trabalho importante já feito pela Rede Nacional pode ser colocado, acredito, à disposição da Assembleia Legislativa, por meio aí do nosso presidente, do Vitor, para que a Assembleia também se adeque a esse novo momento. Porque, Priscila, é assim, muitos gostam, às vezes, de ir pontualmente liberando recurso para alguma situação sem pensar na questão do colegiado, tá certo? E isso gera um problema que gera uma dependência ou do município ou do consórcio com determinadas pessoas. Isso não pode acontecer. Você tem que pensar os projetos, você tem que resolver todas as questões focado no colegiado. Então, essa é a grande mudança que você tem que trabalhar, mudança de consciência do gestor. Por exemplo, Priscila, hoje a Caixa Econômica Federal tem, muitas vezes, eles soltam os PACs. Eles iam em cada cidade, hoje não mais. Hoje liga para o consórcio, é uma nova orientação que está vindo do governo federal, ligam para o consórcio e falam, olha, a gente tem esse PAC, dá para juntar os prefeitos, dá para conversar, e aí você elabora o processo. Poderão aceitar ou não individualmente cada PAC, mas é igual para todo mundo. O mais importante é isso, Priscila, é igual para todo mundo, não importa se é pequeno ou se é grande. Isso também ajuda a manter as pessoas nas suas cidades também, de uma certa maneira, né? Porque se você tem a mesma educação
na sua cidade do que a da cidade vizinha, porque isso antes acontecia muito, né? A cidade vizinha, uma universidade melhor, ou um emprego, uma empresa melhor, e isso acabava fazendo essa migração muito grande. Quando você vê que tem, ou bem perto, ou na sua própria cidade, também ajuda, porque os prefeitos precisam da contribuição dentro daquela cidade, não é? Exatamente. O conceito, Priscila, é o de colaboração entre os prefeitos, né? Eu digo que, replicando aqui uma frase do saudoso Montoro, as pessoas moram nas cidades, mas elas vivem na região. Por quê? Porque você pode morar, como a Brígida, lá em Embu das Artes, mas ela tem um emprego em São Paulo. Então, São Paulo não é a cidade dela, mas São Paulo é a região dela, onde ela trabalha, onde ela precisa vir buscar um tratamento que às vezes no município de Embu não tem. E vice-versa. A pessoa que mora em São Paulo, ela vai se divertir onde? Ela pode se divertir na cidade dela, mas ela pode ir também na cidade vizinha, como Embu das Artes, admirar as belezas de Embu. Por óbvio, é o nome da cidade, mas também por todo o mecanismo regional que está se criando. E isso também ajuda a fortalecer, como você disse, uma identidade. É o cidadão que mora em São Paulo, mas que vive na região tal, que vive na região do Sudoeste. Então cria-se uma identidade. Lá fora, na Alemanha, nos Estados Unidos, as democracias mais modernas, isso é absolutamente comum. Na França, por exemplo, você tem lá a região da Champagne. O Champagne nasceu de lá, mas não é de um município, é de uma região. A estruturação foi feita para que todos os produtores daquela região, todos os municípios, ganhassem com aquilo. Então nós temos duas faces. A primeira, de você juntar para resolver problemas juntos, comungados. E a segunda, de oferecer oportunidades de desenvolvimento. Por exemplo, essa questão do serviço de inspeção. O consórcio hoje administra, numa parceria que nós estamos fazendo com o Ministério da Agricultura, aquele selo que vai no produto que você compra no supermercado. Tem lá o CIF, por exemplo. Nem todo produtor pequeno consegue chegar no CIF. Custa caro. Ele precisa investir e não dá conta, muitas vezes, de ser certificado. Pelo consórcio público, o consórcio cria um selo regional, o pequeno produtor passa a vender em todas as cidades que compõem o consórcio e depois de 3 anos, se ele tiver se portado bem, o Ministério da Agricultura dá a ele um selo que ele pode vender no Brasil inteiro. Mas ele começou como? Com um pensamento dentro do consórcio, vendendo para uma região. Ele começou aprendendo ali para depois vender para o Brasil inteiro. Então esse é o modelo de desenvolvimento que traz dinheiro para as cidades. Isso no Brasil do agro que a gente vive, né? São Paulo um pouquinho menos, mas no Brasil do agro isso é uma absoluta realidade e faz muita diferença, porque as cidades arrecadam os seus recursos por conta da venda dos produtos agrícolas. Isso tem acontecido também em relação aos estados? A gente está falando aqui de São Paulo, dos nossos municípios, as cidades que nós temos, porém, dá para se fazer consórcio entre os estados, por exemplo, do Brasil? Já tem, né? O mais novinho, o bebezinho que chegou, é o consórcio da região sul-sudeste, do qual São Paulo faz parte. Hoje o governador Ratinho que está fazendo a administração, mas o governador Tarcísio tem sido um grande entusiasta desse modelo, como foram os governadores que o antecederam quando começaram a fazer esse processo de discussão. Eles viram que entre os municípios estava sendo bem sucedido e acabou essa história de competição. Nenhum estado é grande o suficiente para dar conta dos problemas e dos desafios. Sozinhos, por maiores que sejam, por mais ricos que sejam, eles não dão conta. Então, por exemplo, a questão da segurança pública, aqui na região sul-sudeste. Eles fazem esse compartilhamento de dados entre o estado do Paraná, entre o estado de São Paulo, entre o estado do Rio de Janeiro, e esse compartilhamento ajuda o trabalho da polícia. E isso está sendo feito dentro de um consórcio estadual. Não é? Buscar, por exemplo, recursos internacionais para proteger a floresta amazônica. Isso está sendo feito pelo consórcio dos estados que compõem a Amazônia Legal. Mas nós temos estados muito pobres que também precisam de se juntar para buscar recursos do governo federal ou recursos internacionais. Por exemplo, está aí o consórcio do Nordeste, né, que está estabelecido já há bom tempo com bons projetos. Então, entre os estados
essa já é uma realidade. Começou com os municípios, mas os governadores viram que é um bom caminho e também estão fazendo. No caso do a Alesp, ela se debruçou sobre esse assunto, tanto da regionalização, como a gente teve até há pouco tempo uma nova organização até do Estado. Isso vai impactar a questão dos consórcios? Porque, pelo que eu entendi, os consórcios, né, eles ofereceram para uma região, os prefeitos que querem fazer parte entram nesse consórcio, aderem ao consórcio. Quem não quer, ok, a sua cidade está ali, continua com a sua administração. Quando tem, então, a nova organização do Estado, isso impacta alguma coisa ou não? Olha, é claro que você tendo um planejamento estadual é sempre uma diretriz. Mas eu diria a você que o consórcio público ele está se consolidando de uma tal forma que hoje ele é o instrumento jurídico regional que melhor se adequa para soluções do Estado dialogar com o município, da União, do governo federal dialogar com o Estado, do governo federal falar com os municípios. Não é à toa que se busca o contato com os consórcios, porque eles já se mostraram um mecanismo eficiente em que os prefeitos têm a mesma vontade, em que o dinheiro entra e é prestado contas. Então o modelo ele está redondinho, Priscila. Ele está funcionando já há 18 anos, ele está se aperfeiçoando, ele está ouvindo o parlamentar, né, que está querendo trabalhar não só individualmente, que é importante, cada cidade tem a sua individualidade, mas o parlamentar também com essa modernização, ele vai poder alcançar uma região com o recurso que ele tem. Então isso também politicamente é interessante para o parlamentar. Ele tem a possibilidade, ele não vai ser obrigado a aplicar o recurso no consórcio, mas facultar a ele essa oportunidade de enxergar de maneira regional é uma coisa absolutamente positiva. Então um modelo de regionalização do consórcio, eu acho que ele é muito vitorioso, ele é vencedor e ele vai ajudar o Estado. Poderão ter outros? Poderão. Isso fica a critério dos prefeitos decidir por qual modelo adotar. Mas eu diria para você que o mais redondinho no Brasil inteiro está sendo realmente o modelo do consorciamento público. Ô, Brígida, a gente... Priscila, pode falar. Eu queria fazer aí uma colocação. É bem interessante essa pergunta e a resposta do Vitor e a experiência que nós estamos tendo, tá? Hoje já existem deputados que querem ser deputados do consórcio. Nós mesmos fomos procurados. Por quê? Porque o consórcio tem projetos. E aí eles trabalham apoiando os projetos do consórcio. Então, está havendo um pouco esse movimento aí da Assembleia, dos deputados, em relação aos consórcios públicos, né? Aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nós temos 5 consórcios, tá? Que é aqui na Sudoeste, Norte, Leste, bom, enfim, são 5 consórcios que nós temos aqui. Quando os assuntos, eles... Bom, tivemos um probleminha aqui com a conexão, mas até o que eu ia perguntar para a Brígida, e eu acredito que você também possa trazer para a gente, Vitor, algum exemplo de região que ali dentro, né, daquela organização tinha um município que estava difícil, com dificuldades, não conseguia aumentar o seu índice, por exemplo, de desenvolvimento econômico ou a questão da educação. E quando entrou no consórcio, ele teve ali um plus. Conta pra gente, que lugar que você já percebeu melhora? Olha, nós temos vários exemplos aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Por exemplo, eu sou assessor executivo do CODEVAR, que é o consórcio de municípios do Vale do Rio Grande, ali a região de Barretos. Ela é a menor região administrativa, aí nessa separação administrativa antiga do estado, ela era a menor região administrativa do estado. Então, os municípios sozinhos tinham pouca força política, porque eles tinham populações muito pequenas e estavam longe também da capital. Do capital, que estava concentrada em São Paulo, e da capital, que é São Paulo propriamente dita. Então, se juntar foi uma necessidade absoluta e valeu a pena para todo mundo. Barretos é a maior cidade, tem a festa do peão lá, que todo mundo conhece bem. Mas Olímpia, por exemplo, hoje é a capital dos parques termais, né? Então, o turismo de Olímpia se soma e se complementa com o turismo
de Barretos. Isso a gente consegue fazer também através da gestão de um consórcio. Municípios que pareciam competir por o mesmo consumidor, por o mesmo turista, eles se complementam, porque chega um momento que o turista ele esgota ali a paciência dele de ficar só num lugar. Ele quer conhecer coisas novas. E se ele tem a opção de conhecer dentro de uma cidade que fica próxima e que tem uma boa infra para atendê-lo, por que não fazer? Então, eu posso dar esse exemplo do nosso consórcio lá da região de Barretos, que funcionou muito bem essa integração dos municípios que antes procuravam resolver os seus problemas de forma isolada. Aí você comentou sobre Barretos, a gente sabe que ali tem um hospital referência no tratamento do câncer. E muitas pessoas que saem, inclusive, da capital paulista até para buscar tratamento lá. Com essa organização e o fortalecimento tanto das áreas, esse traslado de ou sair da capital e ir para o interior para um tratamento de qualidade ou terem que sair do interior para vir para a capital, isso também pode acabar, né? Sim, com certeza. É uma opção que nós temos, né? Como disse a você, em Minas isso já funciona muito bem. Os consórcios já operam essa rede logística de forma muito eficiente. Como são cidades, a maioria delas muito pequenininhas, então elas têm esse modelo do ônibus que passa pegando as pessoas mesmo, né? No interior isso é normal, as pessoas esperam até no ponto de ônibus para saber a hora para pegar e realmente fazer o tratamento hospitalar adequado. Então, claro que para a nossa realidade nós estamos falando de um complexo hospitalar fantástico, que atende 100% SUS, que é referência internacional, que é o Hospital de Amor agora, mudou de nome, né? Hospital de Câncer para o Hospital de Amor. E com certeza, se nós pudermos ter, inclusive, esse complemento de emendas parlamentares destinadas para o consórcio, o hospital que fica ali da região de Barretos pode sim pensar num planejamento regionalizado que venha a atender, inclusive, outras regiões administrativas com esse planejamento dado pelo consórcio e com a alocação somada positiva do parlamentar que vem com complemento financeiro. Aí, quando a gente falou também do papel da Alesp nesse processo, alguns projetos de lei e algumas leis já, né, estão em vigor que tratam por exemplo, as rotas turísticas, rota das frutas, rota das flores, porque a gente sabe, por exemplo, Olambra, Flor, mas nós temos outras cidades ali perto que a gente também consegue fazer um caminho, um tour. A Alesp pode ajudar também com esses projetos de lei para fortalecer a região? Com certeza, é o que eu disse, é a outra face da moeda. Nós temos a face de resolver problemas, juntar os municípios em consórcio para resolver problemas. Qual é a outra face? Buscar recurso, buscar solução, buscar desenvolvimento. E aí sim a Alesp pode ajudar, inclusive, a desenhar, a fomentar entre os prefeitos que eles se organizem. A palavra de um deputado, de uma deputada, tem muito peso, porque muitas vezes ele tem a votação ali naquela região toda. Então ele é um parlamentar que representa os interesses regionais. Ele pode ser um apoiador para que um consórcio se forme se ele ainda não existe. Então um circuito turístico, a palavra tour é importada da França, significa circuito, tour, de turismo, de você rodar realmente, visitando ali as várias cidades e consumindo, conhecendo, visitando. Então você tem aqui em Jundiaí o circuito das frutas, né? Tem o da Brígida ali, que é o circuito das artes e também o circuito ambiental. Então esse fomentar por parte do parlamentar para a criação desses roteiros turísticos está na forma também. A gente pode ajudar, estamos aqui para apoiar, mostrar como se organiza esse consórcio e estimular que a vontade do parlamentar se concretize de maneira técnica para que os prefeitos encontrem uma boa solução de desenvolvimento e geração de renda para as suas populações. Eu lembro que, à época também, a Alesp, há alguns anos, recebeu muitos consórcios aqui, houve ali uma conversa, até para implantação, para organização, para as regras, né? E muitas discussões aconteceram aqui dentro da Alesp. Já tem alguma coisa para 2024, algum projeto que vem para cá, ou uma discussão que vocês trazem aqui para os parlamentares? Tem alguma ideia nova? Olha, já existiu aqui, Priscila, a Frente Parlamentar de Apoio às Associações e aos Consórcios Públicos.
é urgente que essa frente possa voltar. Então nós estamos precisando aí que os parlamentares possam manifestar esse interesse, a gente já tem conversas com alguns, mas inclusive com o próprio presidente da casa, eu gostaria de nos colocarmos à disposição para uma conversa com o deputado André do Prado, trazendo os consórcios para conversar com Sua Excelência, ele convidando os parlamentares e a gente montar essa frente de união, né, em que o parlamento possa fomentar a criação desses consórcios públicos e também de alocação de recursos, de discussões, que a gente traga isso aqui para o parlamento. Tivemos uma experiência muito positiva que a gente espera que se repita e avance ainda mais. Bom, nosso tempo terminou, a gente perdeu a comunicação aqui com a Brígida, mas já agradeço então a participação dela, que trouxe para a gente como funciona então esse consórcio e o impacto dele em cada região. Também agradeço a participação aqui com a gente de Vitor Borges, que é o presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você e a todos que nos acompanharam. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.